Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a ETs Comem Pizza. Meu nome é Douglas, eu sou estudante de astrofísica e eu amo a espiritualidade. Eu gostaria hoje de debater com vocês uma coisa muito importante que eu vislumbrei após após escutar uma mensagem do médium Luiz Gasparetto canalizando o espírito Kalunga. Lá eles falavam que você está vivendo um sonho e esse sonho está sendo criado pela sua mente e que a realidade não é nada disso que você pensa que é. Pessoal, qual é a ideia de um sonho? Um sonho é algo que está acontecendo e que traz também a ideia de ilusão, correto? E que você tá ali naquele mundo de fantasia e que você não tá acordando. Você tá ali de forma inconsciente. Na maioria das vezes você não sabe que aquilo é um sonho e os pesadelos eles assustam demais porque naquele momento você não sabe que aquilo ali não é a realidade e você teme, você corre, você age como se você estivesse acordado, até o momento que você acorda na cama. Então, um sonho traz esse tipo de conceito, certo? Que está acontecendo de uma forma inconsciente, mas está acontecendo através de você. Porque, afinal de contas, era você que estava sonhando, certo? Pois bem, quando eles trazem a ideia de que você também está sonhando acordado, isso encaixa muito com a ideia de como o nosso cérebro funciona. Como que o nosso cérebro funciona? Sinapses, certo? O que são sinapses? Sinapses são ligações entre as células nervosas. Dois neurônios, que são as células do nosso cérebro, elas têm uma junção e, de acordo com o treinamento daquele pensamento, quanto mais você vai pensando aquilo, mais essa junção vai se solidificando, vai se fortalecendo. É dessa forma que acontece o aprendizado na nossa vida. Na nossa escola, por exemplo, você vai aprender um certo assunto, você vai aprender a tocar um certo instrumento, você precisa de treino, de prática, até que para você comece a ser feito de forma automática. Você começa a desenvolver um problema de matemática de forma mais fluida, você começa a tocar um violão de forma mais rítmica. Isso tudo se deve ao milagre do cérebro a partir do nível de fortalecimento que essas sinapses se encontram, a informação já sabe o caminho que ela vai correr e ela vai sem pedágios e sem paradas para que aquela ação seja feita. E o que a gente está fazendo o tempo todo na nossa vida? A gente está sempre o quê? Aprendendo. Às vezes de forma consciente, quando nós vamos para algum curso, quando a gente participa de uma escola, de instrumento, de música, de balé, seja lá o que for. Mas, na maioria das vezes, nós estamos aprendendo de forma inconsciente. Vamos lembrar da ideia do sonho, que ele acontece de forma inconsciente e você não sabe que aquilo ali não é a realidade. Você vê aquilo ali como realidade. E aí, você, durante a sua vida, está aprendendo de forma inconsciente e aquilo que você está aprendendo de forma inconsciente está solidificando o quê? Está solidificando essas ligações nervosas, esses padrões
mapas cerebrais que nós temos no nosso cérebro. E esses impulsos nervosos, por aquilo ali já está criado, aquele mapa está criado no seu cérebro, ele tende a seguir aquele caminho. A gente pode dar um nome para isso. Crenças. E quando elas te impedem de viver algo novo, a gente pode chamá-las de crenças limitantes. Olha só. Pois é, a gente, com o passar do tempo, nós fomos colocando muita coisa na nossa mente e, inconscientemente, nós fomos também colocando crenças limitantes. E daí o que acontece? Você perde a noção do que é a realidade. Por quê? Porque agora você, no automático, está vivendo em função desse padrão cerebral. Só que a gente começa a viver esse padrão vibratório sem se dar conta. E por isso que a gente chama de sonho. Porque não é a realidade. Aquilo ali é a sua realidade. É o seu sonho. Porém, a realidade nua e crua não é. Essa é a realidade que foi criada respeitando os padrões que você estava mandando inconscientemente. E por que é tão fácil mandar esses padrões de forma inconscientemente, por mais que não seja o que você deseja? Porque é o caminho que você cavou no teu cérebro. É o comportamento que você já se habituou. São aqueles reflexos nervosos que você vai ter como resposta emocional. E é muito complicado mudar um comportamento que já está condicionado. Então, por isso que eles chamam isso de sonho. Você está numa coisa que é só sua, você está numa vibe que é só sua, que ninguém mais tem aquele padrão, só você. E você não consegue se libertar disso porque isso está dentro de você. Isso é a tela da sua mente. E aí fica complicado discernir o que seria de fato realidade e o que seria coisas que estão sendo refletidas apenas porque são padrões que você criou. A partir daí, seria necessário você destruir esses padrões que você já ficou viciado. Ah, mas a vida é assim. Gente, muito cuidado com esse "a vida é assim", porque tem um monte de gente que o assim deles é diferente do assim de vocês. Se a vida fosse de fato assim, todo mundo estaria vivendo a mesma coisa. Ah, mas está todo mundo sofrendo, então de fato é realidade. Aí a gente chega no inconsciente coletivo. Não é porque todo mundo está no mesmo sonho que a realidade também há de ser de fato daquela maneira. Isso é uma situação que a gente precisa de muita lucidez. Nós temos que confiar num sistema de comunicação com o ser interior que nós temos e é inerente a todos nós, que são as emoções. Vários pensamentos, por mais inconscientes que eles sejam, eles ativam uma determinada emoção em você. O que são essas emoções? As emoções nada mais são do que o feedback do seu eu maior, do seu eu superior, dizendo se aquele pensamento, consciente ou inconsciente,
está em harmonia com o que você é de fato. Então, se você está triste, se você não está muito bem, depressivo, ansioso, qualquer emoção negativa, tá? Isso significa que por mais que aquilo ali para você seja algo natural, aquilo que está passando na sua mente, seja algo que você já se acostumou, porque sim, as pessoas se acostumam com o sofrimento. Então, por mais que aquilo ali seja algo habitual, você tem que notar que a sua emoção, ela é negativa. Esse discernimento a gente consegue fazer, positivo ou negativo. Eu gosto ou não gosto. A partir daí, você vai começar a ser direcionado a transformar a sua realidade com a mudança desse pensamento, porque essas emoções, elas estão dizendo que esse pensamento está errado. Ah, mas eu estou mudando o meu pensamento e a minha realidade é a mesma. Sim, isso é a bênção da dimensão física. Existe um delay na dimensão física e é exatamente por conta disso, dessa tecnologia, que nós estamos aqui, para experimentar e ter a proteção de nós mesmos. Na dimensão espiritual, os espíritos sofrem muito. Lá, pensamento é realidade. Não existe esse delay, essa morosidade que a matéria coloca na realidade material. Lá, quando um espírito vive um pensamento de vingança, ciúme, inveja, e eu digo isso até por mim, porque esses dias eu tive um sonho em que a minha esposa, ela estava muito longe de mim. Ela estava em outro país, algo desse tipo. E quando eu me deparei nessa situação, eu comecei a sentir saudade. E a saudade doía muito, começou a doer, até que eu acordei. E aí eu fiquei impressionado como a emoção lá é muito forte. Digo esse exemplo que eu tive desse sonho porque a minha esposa, ela é estrangeira e durante alguns anos nós vivemos um relacionamento à distância e a gente sentia muita saudade um do outro, mas não foi uma saudade como eu vivi nesse sonho. Então eu tive a oportunidade, né, de experimentar novamente uma emoção no plano espiritual. Né? Quando a gente está sonhando, na maioria das vezes, a gente está no mundo espiritual. E graças a Deus existe a matéria que dá essa amorosidade, porque senão qualquer coisa que você pensasse, você já ia imediatamente sentir a força daquele pensamento. Na matéria você continua sentindo as emoções, é claro, mas elas são muito mais brandas do que quando você está só no espírito. E esse delay acontece por conta das sinapses que estão muito bem estruturadas. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que destruir esse arquétipo, esse mapa, esse padrão cerebral que foi criado. Para isso, nós precisamos cessar essa trilha, esse mapa cerebral que nós montamos no nosso cérebro. Nós temos que começar a deixar essas sinapses se desfazerem. Repara que quando você deixa de praticar alguma coisa, você começa a ter dificuldade de fazer aquela ação novamente. Você fala inglês. Se você parar, até a sua própria língua nativa, tá? Se você parar por um bom tempo de falar uma língua, você vai ter dificuldades no futuro de ser fluente novamente. As palavras vão começar a faltar na sua boca, por exemplo. Um instrumento musical, a mesma coisa. Problemas físicos, matemáticos,
Uma série de exemplos a gente pode citar aqui. Isso são as sinapses se desfazendo. E quando elas se desfazem, você está entrando num outro padrão vibratório. Persista, porque por mais que a realidade ainda não esteja mudando, a sua realidade, né? Porque a realidade nua e crua é outra. Mas você está a caminho de tirar isso que você estava montando na sua vida. Mas por mais que esse delay ainda esteja segurando aquilo que você estava criando, os sentimentos, eles já estão lá. Por mais insistente que aquela velha realidade ainda possa aparecer na sua vida, o feedback do seu ser interior já começou a atuar. Ele já está ali, independente do padrão que você tem no seu cérebro, as emoções, elas vêm. E quando você está fazendo essa mudança de pensamento, mesmo que os antigos permaneçam lá por conta da fidelidade das sinapses, as emoções, elas mostram o contrário. Elas mostram que, fulano, exato, você agora está pensando direito. Então você começa a sentir aquela melhora emocional. As emoções, elas estão lá. Por mais que o padrão cerebral ainda persista, está sendo desconstruído, mas ainda persista, o seu eu interior já está te mandando uma emoção de alívio. Então é isso que importa, é se centrar nessa emoção de alívio. E, naturalmente, a estrutura das suas células, as ligações, elas vão ser destruídas e você vai estar recebendo, construindo ao mesmo tempo, um novo mapa cerebral, um novo sonho, porém um sonho mais agradável, um sonho mais consciente, um sonho em harmonia com o que o seu eu interior vê está em harmonia contigo. Uma coisa que você vai começar a notar é que por mais que dolorida que tenha sido uma situação do passado e que agora você está começando a mudar, aquilo ali, tudo foi uma bênção. Por quê? Porque aquilo ali te deu um norte do que você quer. A partir daquela experiência, você pôde tirar algum proveito de amadurecimento. Você pôde tirar uma escolha do que você prefere. Você não quer mais aquilo. Só a experiência ensina. E por conta de tudo aquilo que você tinha, você você sabe hoje onde você quer chegar. Basta você encarar o fato de que você é que criava aquilo também. Não ficar na ilusão do vitimismo e puxar o poder para você. Ah, mas isso aí não funciona, isso aí é mentira. Como um futuro cientista, experimenta. Eu te sugiro, experimente. Tudo é digno de teste. Pelo menos, eu já disse isso algumas vezes aqui no canal. Pelo menos você merece a possibilidade do sim. O não já está aí. O não já está acontecendo. Essa coisa inconsciente já foi criada. Você quer insistir a troco de quê? Nada vai mudar. Ninguém vai mudar por você. Só você, tendo amor a si próprio, tem o poder de fazer isso. E você, pelo menos, merece o ato de tentar. A todo momento você estava fazendo escolhas. Só que você não estava seguindo, você não estava escutando essas escolhas quando o seu ser interior te mandava uma emoção boa, porque você estava muito condicionado, você estava seguindo cegamente aquele vício,
aquele sonho que você não conseguia acordar, que você estava sonâmbulo. Você era um sonâmbulo. Você só estava seguindo um ritmo que estava sendo feito de forma automática, porque exige esforço para mudar um padrão. Para destruir essas ligações, o ser humano é muito inteligente, o corpo, a máquina em si. Para mudar, você tem que insistir. Novamente, essa é a mudança que os espíritos dizem ser dificultosa. Essa é a verdadeira mudança, desconstrução do seu eu para um eu que está em harmonia com o que de fato você é. Lembra também que eu sempre falo aqui no canal que Jesus falou para todos nós o quê? Você é a verdade, o caminho e a vida. Você acha de fato que se você não fosse isso, você teria o poder de, mesmo se prejudicando, de montar tal realidade? Você é quem decide, você é tão poderoso que até coisas ruins a si mesmo o universo permite. Mas cabe a você a escolha. Cabe a você a escolha de qual verdade você quer entoar agora. Qual caminho você escolhe. E a vida que você quer viver. Você vai ver que até certas coisas que você desejava no passado não vão mais combinar com o seu novo padrão energético, porque isso tudo também influencia no seu corpo como um todo. E você vai ver que os seus gostos também vão começar a mudar. Você não vai assistir a determinados programas, porque aquelas vibrações não vão estar mais em harmonia com o que você está ditando agora para as suas células. Então, isso também já vai começando a montar uma defesa natural em você mesmo. Tudo que a cabeça cria, o corpo sente. A resposta está no sentir. Você tem que colocar também as coisas para fora. E quando a gente fala colocar as coisas para fora, não é brigar, se exaltar, mas colocar as coisas para fora significa que você não está mais varrendo para debaixo do tapete e deixando aquele pensamento que está te trazendo agonia num escondido que vai ficar atuando de forma inconsciente. Aquele pensamento, ao invés de você varrer para debaixo do tapete, você tem que pegar, colocar na mesa e tentar entender e observar por que você pensou aquilo. Por que você tem essa resposta emocional? Por que aquilo te provoca aquilo? Você vai desenterrar coisas que você não tem ideia. E esse movimento vai te tirar coisas que você nem mais imaginava que poderia estar te trazendo esse tipo de sensação. A hipnose trabalha muito com isso. Porém, ao invés de forma consciente você trazer aquilo à tona e perguntar para você mesmo por que daquilo está acontecendo, você vai numa parte inconsciente de si mesmo e tem um contato com aquilo. Mas você pode fazer isso tranquilamente de forma consciente. Tenha a coragem de trazer aquilo que não é você para fora de ti. E encara que talvez você, quando absorveu daquela maneira, talvez você fosse imaturo, talvez você não tinha tanto esclarecimento, talvez você ainda tinha crenças limitantes, talvez você ainda era tomado por sinapses, por coisas que você não tinha nem mais controle, mas que já estavam lá construídas inconscientemente por você. E aí você estava nesse sonho. Você estava vivendo esse sonho cheio de coisa inconsciente que você não sabia nem mais discernir o que é a realidade e o que é coisas que eram criadas por você. Mas agora você sabe, e você sabe discernir. Por quê? Porque você está dando mais atenção às suas emoções.
E sempre que algo ruim começar a ser adicionado aqui, você vai ter a resposta aqui. E aí você vai saber que isso aqui, essa construção que você está fazendo, não serve para você. E você logo abandona isso de fato, viu? E daí você não vai estar varrendo essas coisas para dentro, não vai estar acumulando doenças emocionais, mentais, físicas. Por quê? Porque agora você está escolhendo acordar para a realidade. E olha que bonito. Essa realidade está sendo mostrada por você, sua parte maior, que agora você começou a escutar, ao invés de estar delirando e estar alucinado nesse sonho que estava pintado dentro de você. Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai se tornar. Por quê? Porque lembra do aprender um instrumento? Lembra de aprender a resolver um problema matemático? Da mesma forma, isso acontece. À medida que essas novas sinapses forem sendo fortalecidas, menos esforço você vai ver que você precisa para seguir nessa direção. Tudo é hábito. E que bom que você agora está criando o seu hábito de forma consciente. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Você atraiu isso. Você quer essa mudança. Veja esses sinais acontecendo. Eles estão acontecendo o tempo todo com você. Isso nada mais é do que o seu eu maior te chamando para esse acordar que a gente está tanto falando aqui. Se você foi tocado por essa mensagem, gostou desse vídeo, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas deixando seu joinha. Mande para aquela pessoa especial que você ame, que talvez vá fazer alguma diferença na vida dela. E eu deixo também o meu muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!